Pedir a Deus permissão para darmos início aos nossos trabalhos e pedir o auxílio dos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, para que possamos tentar levar o melhor possível aquilo que nós fizemos um trabalhozinho aqui e levar a todos, tentar levar a todos um, uma mensagem para a gente ter uma orientação melhor do nosso trabalho. Bom, os nossos aqui vem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Então é aquela parábola, não vou lê-la toda não, mas é que o cidadão sai para contratar trabalhadores lá para colher a uva dele, ele sai da primeira hora e combina de dar 1 denário por dia de serviço com aquela turma ali. Saiu depois, numa outra hora, saiu 1 hora depois, foi saindo e foi arrebanhando gente. Vai para lá que eu vou te pagar o dia. Não falou quanto que era. Quando chegou no final do dia, o que aconteceu? Aí teve um momento que ele foi, em que apanhou uma turma para ir trabalhar lá e a turma só trabalhou 1 hora. Os últimos que ele arrebanhou, trabalhou 1 hora só. O que aconteceu? Na hora de pagar, ele começa pagando os que chegaram por último, até pagar os primeiros que foi combinado. E o que ele fez? Deu 1 denário que tinha combinado com a primeira turma. Vou te dar 1 denário para você trabalhar o dia inteiro para mim. A turma concordou, foi. Aí, o que aconteceu? Ele começou a pagar os últimos 1 denário, foi pagando, foi pagando. Aqueles primeiros que chegaram, bom, já que está pagando 1 denário para esse camarada que trabalhou 1 hora só, nós vamos receber bem mais, né? Quando chegou lá, pagou 1 denário naquela primeira turma. Ah, mas trabalhamos o dia inteiro num sol quente desse, você só vai. O outro só trabalhou 1 hora e ganhar o mesmo que nós. Ué, o dinheiro é meu. Nós não combinamos nós dois. Eu ia pagar 1 denário. A turma ficou sem graça. Ué, eu faço qualquer. Eu resolvi dar 1 denário. Porque eles não estavam lá com preguiça de não trabalhar. É porque alguém não tinha ainda arrebanhado eles para pagar. Por isso que eles estavam lá. Então, nesse momento, a gente vê que muitas das maiores encrencas que a gente vê assim é não cumprir o combinado. Essa é uma primeira lição que naquele evangelho não chama a atenção disso. Mas ela está bem explícita ali. Não cumprir o que foi combinado, pronto, a confusão está formada. Bom, essa é a primeira aspecto. E o que a gente vê é o seguinte: nós, espíritas, somos os obreiros da última hora. Por quê? Porque antes deles, muitos foram chamados mais cedo, outros são mais tarde, para de encarnações em encarnações, se arrastando, fazendo suas provas, melhorando cada vez mais, sempre melhora um pouquinho, mas não fica estacionado e nem reprimido. Então, sempre melhora. E aí vem um detalhe para os espíritos, que é a reencarnação. As diversas oportunidades que têm vidas seguidas, que pegou o corpo
Essa é uma que as outras religiões não. Por isso que o Espírito é meio mal nessa encarnação. Isso que foi errado agora tem que ficar. Então, o Espírito sabe que as outras não acreditam. Então, ele fica muito atento a isso aí. E lembrar o seguinte, que nessa de encarnação em encarnação, várias vezes fomos chamados para trabalhar nessa linha aí da reencarnação, que o Deus queria que nos fosse chamado. E muitas das vezes não fomos. Dessa vez, não teve jeito. Nós tivemos que cair nela. Estamos sendo chamados e apertados. E vamos ser muito mais apertados ainda. Olha quanto é isso aí. Então, lembrar que encarnações passadas, nós fomos chamados para essa ideia da reencarnação, das vivências, das sequências, a pluralidade das existências, e nós não acreditamos nela. Então, agora nós temos que chegar e fomos chamados na marra. Então, é agora que está na hora da gente pegar o dinheiro do trabalho que o Senhor nos mandou fazer, está na hora de aproveitar essa oportunidade, não deixar passar essa oportunidade. E outra coisa, o que é 100 anos de vivência? Olha, aqui tem um senhor, o senhor Américo Loss, ele estava fazendo uma certa idade lá, tadinho, ele já estava na cama do hospital, aquelas que dobram para frente, dobram para trás, né? E ele, a família juntou para fazer o aniversário dele. E ele estava fazendo, se não me engano, 97 anos. O Zé Val Loss, uma família muito católica, e eles sentaram lá, turma, conversando, ele gosta muito de bolas. E o seu Américo, ele tinha ditadura, ele prendia a ditadura para falar, a ditadura não vai. Aí o seu Américo foi e chamou o Zé Val. Ô, Zé Val! Sim, pai, o que você quer? Quantos anos eu estou fazendo? 97, acho que foi 97 anos. 97 anos? Olha, sofrendo o corpo, peso da idade. Já está ficando. É aí, e o que é 97, 100 anos diante da coisa? Então, se a gente viver 97 anos, vivendo 72 em lugar aqui, já era para ter feito alguma coisa. Pensar aqui, você está rindo nele? Você vai ver. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés, ensinando a lei divina, lei de Deus. E todos os iniciadores que marcaram trava e progresso. Primeiros vieram, passaram para o povo as ideias de um Deus único, um Deus que dá tantas oportunidades para o cristiano. E continuaram, através de séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelas pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos, aí que a gente vê que Platão, Sócrates tinham ideias espetaculares, antes de Cristo. E, finalmente, agora, pelos Espíritos. Nós, como estão vendo aí, somos um grupo ainda, os trabalhadores da um grupo. E outra,
Você vê que os espíritas foram enunciados, acreditos desde a época de Jesus. E ele falou que traria o espírito de verdade, que vai ficar entre nós. Já foi predito isso. Então, os espíritos, que hoje nós temos aí, nossa, aí, essa doutrina do espiritismo, a doutrina colocar bem esse espírito. Tem que chegar agora. Só que quando nós chegamos aqui, estamos aproveitando todos os trabalhos do meu pai, e passou o trabalho do Evangelho, trabalho daqueles filósofos, mas estamos tirando tudo de bom para servir, né? E você erra coisas próprias, como isso. E outra coisa, o trabalho humano é sempre aqui, mas tem um fato, e Deus abençoe isso. Não tem mais isso. Muitos de nós estamos aqui para terminar. Não vai contando que é coisa nova, não. Nós deixamos muita coisa para trás aí, agora a gente tem que correr atrás para consertar. Vamos em frente. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio desses trabalhadores da última hora, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não mais na base, mas agora no telhado. Chega de trabalhar lá embaixo. Nós estamos trabalhando lá em cima. Isso já pegamos muito conhecimento, muita coisa boa, muitas lições que foram passadas. Pregai o dogma da reencarnação, é que ele está pedindo para os espíritos. O dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal a sua missão e suportado as provas terrenas. O cara cumpriu bem a missão dele aqui, suportou bem as provas dele, vai subindo, vai elevando, vai se elevando. Essa a doutrina que nós temos que repassar. A doutrina da reencarnação e a doutrina da elevação dos espíritos. Ninguém fica estagnado. Por maior que seja a encarnação, e que o cara deve ter aprontado muito, mas alguma coisa de boa ele sempre leva com ele, do que ele fez. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Esse é o recado que está lá no Evangelho para nós. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos. É isso que muita gente não quer. Não quer se modificar. Aí, os vossos trabalhos, que às vezes nós estamos aí trabalhando, dando murro em ponta de faca, as vossas ocupações fúteis, convosco estarão os espíritos elevados. Nós estamos com essa turma do bem. Aqueles que trabalham nos trabalhos mediúnicos desta casa,
Você vê o que tem por trás da gente aí, o que tem de espírito aqui ajudando. Um hospital aqui, uma casa de tratamento aqui, uma coisa maravilhosa. Muita gente trabalhando, muitos especialistas, espetaculares. Nós não estamos sozinhos. Tem medo, não. Vamos em frente. Não falando bobagem, pode correr atrás se dá certo. Essa é a nossa função. É a função dos espíritos. Certamente falareis às pessoas que não quererão escutar a voz de Deus. Porque o que é falado as vozes de Deus incentiva incessantemente tudo que é contrário ao egoísmo. Essas são as vozes. Você vai falar para algum lugar, o egoísmo é pintado a ouro. Porque o que nós temos que levar é isso que nós estamos aprendendo. É tudo que vem contra o egoísmo, nós temos que levar para pregar esse outro. Pregareis o desinteresse, olha só. Pregareis o desinteresse aos ávaros, aos munhecas de samambaia. Já pensou falar uma coisa dele e ter que deixar o dinheiro dele de lado? Vai ser um problema. Pregareis o ato de se privar de alguma coisa em prol de um objetivo, aos que são contrários aos bons costumes. A mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Os tiranos domésticos é aquele caboclo que, dentro de casa, ele bate na mulher e ele faz o que acontece, que na rua é mansinho. Os déspotas são os tiranos. Quer ficar e quer ter o poder a todo custo. Então, são palavras perdidas. Você vai pregar isso, muitos não vão te escutar, vão te chamar de maluco, de doido, mas nós temos que persistir. Principalmente dando exemplo. Não é só falar. O fariseu falava muito, mas na hora dos exemplos, ele não tinha nada. Não tinha nada de útil. Porque tudo que eles falavam, fazia o contrário. Então, nós não. Temos que falar e fazer. Nós não podemos perder isso de vista. Faz-se mister que regueis com o vosso suor o terreno que você vai semear. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob repetidos golpes da enxada e da charrua. Charrua é o arado, é o arado do filho. Então, se você não trabalhar o solo, não bater várias vezes, aquele que nós falamos, pregarás o desinteresse agora. Continua batendo nisso aí. Uma hora dessa ele vai se lascar. Uma hora dessa ele vai se ver. E aí ele vai se arrepender de tanta coisa que. Você já pensou, porque a gente tem visto, sim, alguns espíritos que encarnaram, aparecem, juntaram muito dinheiro a ver dele, muitos bens, aí depois fica ali, desencarna, aí fica lá junto, vendo os filhos e os herdeiros se degladiarem por aquilo, tudo que foi amor dele. Já pensou que doideira que a pessoa vê tudo que ele queria, tudo que ele fez, ser jogado fora, ninguém lembrar dele, só quer saber parar a parte maior, um querendo matar o outro. Eu não tenho a ver. Essas coisas nós não vamos levar nada disso. Porque o dinheiro grande que você levou, basta isso aí multiplicar em coisas piores, gerar emprego. Então, é a nossa missão, essa é a ideia de vida. Lançai-vos contra a injustiça e a iniquidade.
e pregai, populações atentas recolherão de todas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. A paz. Nós tivemos sido algumas pessoas que viram pregando determinadas coisas, mas levando cada um absurdo, fazendo terror mais ainda. Famílias, uma desgraça que aconteceu na família, a perda de um ente querido, um negócio qualquer, família numa situação difícil, e chega um ainda bota mais pilha ainda, a família chora mais ainda. Não é por aí. Não é essa pregação que a gente quer ver sempre isso aqui. Consolar, levar a fraternidade, a esperança. Esperança e paz. Esperança em dias melhores. Por quê? A vida espírita, a vida do espírito que nós estamos vivendo, vamos viver, nós já vivemos várias vezes, essa é a verdadeira vida. Nós estamos aqui de passagem. Eu não sou daqui, não. Tem um zapzinho que eu mandei para tu. Não sou daqui, não. Eu estou aqui de passagem. Eu vou voltar para o meu lugar, que é a vida espiritual. Eu vou ter minha vida espiritual lá. Então, eu não vou levar nada daqui, a não ser tudo isso aqui, ó, consolação, fraternidade, esperança e paz. É o que nós precisamos estar sempre atentos e não esquecer, não só falar, mas dar exemplo. A fé é a virtude que desloca montanhas, porém mais pesada que as montanhas, jazem depositada nos corações do homem a impureza e todos os vícios que demandam da impureza. Partir para remover essas montanhas de iniquidade. O egoísmo, o orgulho, vaidade, são coisas muito pesadas. São mais pesadas que as montanhas. É isso que a gente tem que retirar, tentar retirar do coração. É as mensagens que Deus é para tentar tirar isso do coração. Levar a palavra divina aos grandes que a desprezarão. A gente fala o que nós temos que fazer, damos os exemplos, os outros não querem saber disso, porque vai contra os interesses deles. Os eruditos que exigirão prova. Aí, nós tínhamos um presidente aqui, um fundador, Solimar Talco Machado, e você falava isso. Os caras falavam, você fala de espírito. Eu não acredito nada. Isso aí não existe, não sei o quê. Solimar parava, ficava olhando para ele, ficava olhando. E ele falando, troço dentro da cabeça de vocês, esse negócio aí, esse negócio de médico, isso não existe, não. Isso é fantasia, o cara está fingindo, não sei o quê. Se você pensa desse jeito, eu não posso fazer nada. Agora, uma coisa eu vou te dizer. Você pode não acreditar agora, mas quando você morrer, você pode contar que você vai acreditar. Você espera e o seu está guardado. Olha, o cara olhava para ele assim, não falava nada. Ele foi bem surpresa. Não falava mais nada. O Solimar saiu, batia lá nas cabeças, e ele saiu. Eu duvido se aquele cara não saiu pensando em muita coisa que por causa daquelas meia dúzia de palavras do Solimar. Agora, isso aqui também aconteceu. Muitos dos chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai o vosso caminho. Se a gente errou alguma coisa aí, vamos reparar isso aí, vamos consertar. E seguir a verdade. Isso quer dizer o seguinte: você já viu falar daquele pessoal que aí entra naquelas histórias, né? Leitura de búzio, fazer
cartomante, aquele negócio todo, para ganhar dinheiro. Tem centros aí não é Umbanda, né? Que Umbanda não faz mal. Mas os centros aí de trabalho espirituais, eles fazem trabalhos para prejudicar uma pessoa. Pode contar que vai. Fazem esses trabalhos, mas só que tem uma coisa. Voltem. Volta para lá e volta a dobrar. Muitos dos espíritos que foram rebanhados para fazer a maldade, os espíritos estão completamente assim, atrasados, muito atrasados, precisando mais de ajuda do que são arrebanhados para fazer essas coisas, eles vão lá. Daqui a pouco eles descobrem que o que está lá, eles só estão fazendo o bem. Por que me mandaram fazer o mal aqui? Aí volta, quando volta para lá, ele faz o que bem entende, porque ele tem livre-arbítrio. E a brincadeira lá não fica boa, não. Camarada, você viu esses camaradas que fazem esse tipo de trabalho aí, serem sadios, bonitões? Não, estão sempre encruados, estão sempre doentes. Por quê? Os outros voltaram e trouxeram as coisas ruins com eles, nós não estamos gerando aquele ato político ali em torno dele, fica com essa brincadeira aí, fazendo maldade para os outros. Agora o negócio virou, é meio do retorno. Então, é esses aí que se desviam, e às vezes médicos, quanto que a gente precisa de médico aqui no nosso trabalho, né, doutor? Quanto que a gente precisa? Quando passa assim um irmão no médico, ele precisa fazer uma conversação, dar uns conselhos, aprender a pegar o que ele está sentindo também, acertar com eles. Isso é uma coisa fabulosa. E os médicos, às vezes, acham que não é nada disso. Só que não é para mim. A mediunidade nasceu com a pessoa. Deus deu isso aí na hora que ele foi formado. Deu a ele. Isso é de nascimento. Às vezes, quantos tem aqui que queriam ser como os outros aí, se servir para ajudar eles, e não podem? Porque eu devo ter feito alguma coisa errada no passado lá, que agora eu estou olhando, me cortaram. Tem uns casos aí que eu já escutei, que o seguinte, o camarada falou assim, poxa vida, eu vejo assim, eu queria, eu treino espiritismo, eu queria assim, ver esses médicos trabalhando, eu queria assim, quando eles não veem, eu fico assim, eu queria eu trabalhar com eles. Eu sempre falava isso. Teve um dia, a espiritualidade chamou ele para conversar e falou assim, olha, você já teve essa oportunidade na encarnação passada. E você não aproveitou, você usou isso para o mal, usou para outras coisas. Você vai ter a oportunidade somente hoje. E você vê como é que funciona a mediunidade, os espíritos falam. Você, somente hoje. Foi lhe permitido você. Aí veio um espírito, conversou com os orientadores através dele. E foi um trabalho normal. Quando ele voltou, ele voltou o corpo, ele voltou espantado. Ele voltou meio espantado. O que foi? Rapaz, eu vi meu corpo ali, eu falando, mas que não era eu que estava falando, é o outro que estava falando através de mim. Era dois eu aqui e o outro. Dois eu aqui e o outro lá. Olha, você teve essa oportunidade, perdeu, agora tem que passar uma encarnação aí, sem ter essa oportunidade novamente. E você vê que você passou, o cavalo passou a riar, você não montou. Então, é uma. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai vosso caminho e segura e seguir a verdade. Então vamos em frente. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram,
quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Vamos ver aqui. Resposta. Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Esse é um dos sinais. Um outro sinal. Volta. Como é que está aqui? Reconhecereis pelo número de aflitos que levem o consolo. Olha as características desses bons irmãos que estão fazendo belos. Vamos reconhecereis pelo amor ao próximo, pela ação contrária ao egoísmo, pelo seu desinteresse pessoal. Quer nada para mim? Quer solidariedade, fraternidade. São exemplos que a gente... Outro, reconhecereis finalmente pelo triunfo dos seus princípios. A gente vai aí vendo Francisco Cândido Xavier, que quer que fosse mais bonito aqui, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem suas leis, esses são os escolhidos de Deus. E Deus vai dar, que lhe dará. Então, por esses caminhos aqui que a gente reconhece as pessoas, ou seja, na prática. Na prática. A gente, nós estudamos demais. A gente lê muito livro, estuda muito, mas tem que praticar. Mas Deus destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e ambição. Esses que usam a mediunidade, usam alguma coisa. Não vamos dizer assim, mediunidade só não. Vamos dizer assim, padres, pastores, esses líderes de igreja que usam esses negócios assim para satisfação e vaidade e ambição, nós estamos vendo muito isso aí. Eles vão ter que se acertar muito com Deus. Eles vão ter que se acertar muito, não sabem o buraco que eles estão entrando. É isso que está desse jeito aí. Acha que encarnação, reencarnação não existe, que não vão acertar. Não estão acreditando na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então fazem de modo que não vai acontecer nada. Espera que você ver. Deus não tem pressa de nada. Cada um vai ser responsável por aquilo que pensa, fala e faz. Bom, outra. Ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houver retardado a colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados pelos turbilhões. Clamarão, graças, graças. Na hora que chegar do outro lado, ver o sofrimento que está acontecendo, cair lá naquele umbral da vida lá, o pau vai quebrar no mundo deles, aí vai pedir Deus. Aí pede a Deus tudo. E Deus, porém, lhes dirá: olha, o que vai acontecer? Como implorais graças? Vós que não tiverdes piedade de vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes a mão, que esmagastes os fracos em vez de de ampará-los. Como suplicar graça a vós que buscastes vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação de vosso orgulho? Já recebeste vossa recompensa. Tal qual quiserdes, nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não têm buscado as recompensas da vida.
do salário, aí só vai ser pago para aqueles que não foram buscar recompensas da vida. Para aqueles que buscam a recompensa celeste, aí sim, vai ser esse dinheirinho que está lá guardado, que Deus guardou para pagar a gente, gente do bem, está lá guardadinho. Esses caboclos que estão se aproveitando disso para o orgulho, vaidade, essas coisas, mas aí vão se acertar direitinho, não vão botar a mão nesse. Ok? Bom, vamos de praxe. Muito obrigado pela atenção, muita paciência. A paciência de vocês é que institui a gente a ir mais além. Uma feliz semana. E, olha lá, o Edneu já falou lá o que é o Edneu.